Uma lei municipal aprovada em 2013 proíbe a circulação de veículos de tração animal no Recife. O assunto foi tema da audiência pública promovida nesta quinta-feira pelo vereador Romero Albuquerque. O plenarinho ficou lotado. Representantes dos carroceiros, de ONGs e entidades de proteção aos animais, Ministério Público, CTTU, além de vereadores de vários municípios, participaram da audiência promovida por Romero Albuquerque. Romero Albuquerque lembrou que a Lei Municipal 17.918, que proíbe a tração animal no Recife, foi aprovada em regime de urgência na Câmara em 2013. Mas a regulamentação ainda não foi feita. O parlamentar defendeu a retirada gradativa dos animais e a substituição por veículos triciclos, a capacitação dos carroceiros, entre outras medidas. Já a representante da ONG Mais Amor aos Animais, Natália Tavares, ressaltou que a rotina dos protetores é desgastante e que os animais recolhidos nas ruas sofrem vários maus-tratos. Ela elogiou a audiência pública promovida pela Câmara. Os animais hoje eles não têm voz, eles têm poucos representantes, muita gente para maltratar e poucos para resgatar e para fazer alguma coisa realmente por eles. Então trazer essa necessidade para a população, abrir esse espaço ao público é de suma importância, porque muita gente desconhece muitos dos fatores que foram abordados hoje. Então a importância é imensa, até pela participação pública, daqueles que têm alguma dúvida para sanar, daqueles que têm alguma sugestão para passar, porque eu acho que tudo é para somar. Acho que toda a população junta, toda a população de protetores, principalmente, que por vezes são muito desunidos por essas questões. Então, essa importância dessa audiência aqui traz muito isso, é muito forte. A união desses protetores, dos vereadores, como a gente pôde ver na audiência hoje, então é muito importante. Funcionário público e defensor da causa, Roberto Nunes tem um abrigo com mais de 100 cães e já resgatou cavalos de rua. Segundo ele, muitos acidentes com equídeos ocorrem por irresponsabilidade dos proprietários. Ele destacou ainda a necessidade de uma legislação que possa ser cumprida. A legislação, prevê a retirada desses animais, porém a logística de retirada do animal é que é importante se verificar. Porque não é com a vigência da lei que se vai resolver o problema desses animais de rua, se tratando especificamente desses equinos, Até porque, retirando os animais da rua, ele tem que ir para algum lugar, tem que se colocar em algum lugar. Então, é importantíssimo que a lei seja regulamentada, porém, é importantíssimo que toda uma logística seja estabelecida para que a lei possa funcionar e não virar mais uma lei do nosso país. O médico veterinário Valdomiro Júnior falou sobre as condições dos animais usados pelos carroceiros para a tração. A tração animal em si, o animal é um atleta, o cavalo é um atleta. Então, ele não é problema ele puxar a carroça, e sim as condições que eles são submetidos a isso. Se eles tiverem condição equilibradas, não há problema nenhum. O problema são os excessos que são ocorridos. Então, esse é o papel público de transformar e educar esse pessoal para que ele tenha condição de fazer um trabalho correto. O que a gente encontra mais são animais doentes, por falta de atendimento veterinário, que são abandonados. Esse é um dos grandes problemas, que além de causar doença para o animal, como para o homem também, que eles podem transmitir as chamadas zoonoses, são doenças que acometem os animais e o homem. Esse é um dos problemas. E fora os maus tratos que fazem com que esses animais se acometam de doença. Os problemas são excesso de carga de peso. Com isso, ele faz com que o animal tenha problemas com referente a isso. Equipamentos errados, que causam feridas no animal, tá certo? E também horários indiscriminados, como, por exemplo, horários de muito calor, sem ter uma alimentação e sem ter uma hidratação correta. Mas o representante dos carroceiros, Neno Ferrador, disse que muitos precisam do animal para sustentar a família e que 80% deles são analfabetos. Ele acredita que existam hoje no Recife cerca de 6.000 carroceiros. Precisa direto do cavalo, da carroça. Quer dizer, hoje eles falam dos maltratos, Mas a gente tem que botar na cabeça que tem muitos aí que tratam muito bem os animais. Tem como provar,
Tem muitos, eu não estou aqui defendendo o carroceiro não, entendeu? Eu quero dizer que tem muita gente ainda que precisa da tração animal para levar o pão para casa. Mas eles esquecem que os 70% dos carroceiros aí, 80% mais ou menos dos carroceiros são analfabetos. Se ele perder o cavalo e a carroça, eles vão fazer o quê? Vão puxar a carroça de mão, né? Quer dizer, tudo bem que puxa a carroça de mão, mas eles falam do trânsito, que o carroceiro atrapalha o trânsito. Mas será que na carroça de mão eles vão melhorar o trânsito? A gente tá assim, né? Sem saída, né? O povo aí tudo nervoso, tudo estressado, porque é uma notícia aí que ninguém sabe o que vai fazer, né? Cada um tem filho, esposa, casa para cuidar, tudo necessita do cavalo. Promotor do Meio Ambiente do Ministério Público de Pernambuco, Ricardo Coelho lamentou o fato de Recife ser uma das últimas capitais do Brasil a permitir o uso de veículos de tração animal. Disse ainda que o órgão recomendou ao Executivo a regulamentação da lei, mas que a Prefeitura não demonstrou interesse em fazer acordos com o Ministério Público. Por isso, um mandado de injunção foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado. O mandado de injunção é uma ação judicial onde o Poder Judiciário, o juiz, no caso os desembargadores do Tribunal de Justiça, vão legislar, né, no lugar do chefe do Executivo Municipal. Ou seja, essa lei de proteção dos animais precisa de um decreto para ter eficácia. Um decreto que diga quem é que vai recolher os animais, para onde eles irão, o que será feito com os carroceiros, né? Esse decreto jamais foi baixado, né? O prazo extrapolou e nós temos uma situação grave, crítica, que necessita de uma resposta. O mandado de injunção vai ser aquele decreto que deveria ter sido baixado pelo prefeito, agora sendo baixado pela autoridade judiciária, pelos desembargadores do Tribunal de Justiça, já que o prefeito tem foro privilegiado. Durante a audiência pública, várias pessoas se pronunciaram com depoimentos, sugestões e cobranças. A audiência pública de hoje foi altamente produtiva. Nós encontramos uma solução entre os carroceiros e os defensores dos animais para que essa proibição seja de forma gradativa e essa regulamentação saia do papel. A gente precisa fazer com que o prefeito Geraldo Júlio ele coloque para funcionar o que ele prometeu à população há 3 anos atrás, que é a proibição dos veículos de tração animal. E eu tenho certeza absoluta que dessa vez a gente vai conseguir.